Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja do Nazareno Família e Legado. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas. Glória a Deus. Quanta verdade, né, numa oração. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. A paz a você que está em casa, você que nesta noite não conseguiu chegar até este lugar, mas que o Senhor te alcance aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E como a Kelly falou, é verdade, é uma grande responsabilidade de estarmos aqui. Eu falo que é muito melhor contar uma história da nossa vida do que falar da palavra de Deus, não é verdade? E a gente estremece mesmo. E antes de ontem, de manhã cedinho, eu estava orando e eu disse: Senhor, eu não tenho ainda um tema para essa mensagem de quinta-feira. E eu fui pegar assim, o travesseiro para colocar no colo, que era quase de madrugada, e eu estava na cama sentada, e Deus falou assim: qual a diferença? Aí eu corri, não tinha uma caneta na hora, eu peguei o meu marca-texto e coloquei em um papel. Qual a diferença? E Deus falou isso ao meu coração, porque Deus sabe qual a diferença que Ele faz quando Ele entra numa casa. Quando Ele entra no nosso coração. Porque eu era uma pessoa vazia. Eu era uma pessoa sem esperança e sem expectativa. Eu passei por muitos desertos na minha vida. E um dia, Kate ainda era pequena, Deus me deu um sonho. Eu estava com muitas promessas para pagar. Eu fiz uma cirurgia da tireoide, eu tenho dificuldade até de orar assim alto, porque a minha voz falha. Eu perdi 40% da minha voz nessa cirurgia. E quando eu voltei daqui de São Paulo para João Pessoa, para minha terra, um monte de gente tinha feito promessa por mim, porque eu quase morri. E eu era devota de São Judas Tadeu. Ele era o Deus, o santo dos impossíveis, das causas impossíveis. E eu também tinha feito uma promessa. Mas eu não sabia que o Senhor, Ele tinha promessa na minha vida. E eu não tive desejo de pagar nenhuma daquelas promessas. E teve pessoas que ficaram muito chateadas comigo. E eu não tive esse desejo porque um dia eu fui dormir e o Senhor me deu um sonho. O Senhor me mostrava um caminho estreito, muito estreito. Mas era um pasto verdejante dos dois lados. O caminho era estreito, parecia aqueles quadros. Eu acho, não sei se eu já falei isso aqui, mas domingo o Senhor me trouxe à memória esse sonho. E hoje de manhã, quando eu estava orando por cada um de vocês que estão aqui nesta noite, o Senhor me trouxe novamente esse sonho. E o caminho era muito estreito, mas os pastos eram verdejantes. Eu não conhecia o Deus do impossível, mas Deus começou a me dar sonhos. E eu, mesmo sem entender, no meu coração eu não quis mais pagar aquelas promessas. Porque Jesus, Ele já pagou. Ele pagou todas as promessas. Ele pagou tudo por mim e por você. Então, a palavra de Deus nesta noite para os nossos corações se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 20. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu mesmo com temor e tremor me alegro muito, porque quando eu conheci Jesus, eu não ia para a igreja sem ter rabiscado alguma coisa, porque eu sabia que eu ia ter oportunidade e eu tinha algo para falar. Eu sempre tive algo preparado para falar para a igreja.
Parecia que era uma criança que ia para o parque. Eu passava o dia correndo, trabalhando, mas eu dizia: Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra, me diz o que é que eu tenho que fazer. E o Senhor sempre me dava uma palavra. No livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 20, e diz assim a palavra de Deus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém? Que promessa maravilhosa. Que coisa linda. E nós estamos, em breve estaremos abrindo, dando início ao projeto da Casa de Paz, um projeto dessa igreja que já vem acontecendo há alguns anos. Eu estou no terceiro ano que vou participar em nome de Jesus, Pois sabemos que somente através de Jesus nós chegaremos a Deus. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso é uma verdade que, com essa verdade, não precisava explicar mais nada para ninguém. Não é verdade? Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então, esse é o propósito das casas de paz. Levar Jesus a essas pessoas e estabelecer o reino de Deus nessas casas. Eu, como disse, já tive o privilégio de participar por 2 vezes. A primeira vez junto com Kate, que já tinha participado. A segunda vez, somente eu e o Chiquinho. Mas nós vimos coisas assim maravilhosas acontecer naquele lugar. E você pode perguntar: mas cadê esse povo? Eles não estão aqui. E pode ser que eles nunca venham estar aqui. Mas a transformação que aconteceu na vida deles, com certeza, fará diferença por toda a vida deles. E quando Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com você e você ceará comigo, disse Jesus. Pelo tamanho do caderno, acho que nós vamos passar a noite hoje aqui, E essa é uma promessa maravilhosa. Jesus, ele se compromete com essa família que abre a porta. Jesus, ele demonstra o desejo de entrar nessa casa. E um dia Jesus entrou na minha casa, entrou na minha vida. Não foi através de uma casa de paz, eu não tive essa oportunidade. Mas no deserto que eu vivi, eu clamei a Jesus, porque eu sabia que tinha um Deus no céu que podia mudar a história. E eu clamava a esse Deus. E quando eu clamei a Deus, Ele veio e entrou na minha casa. Aleluia! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele muda a história quando Ele entra. Jesus, Ele tem o dom de restaurar, de curar, de trazer vida nova para as pessoas. E essa é a diferença que vemos quando Jesus entra. Sentar à mesa para ceiar é para quem tem intimidade. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração. Quando nós chegamos em um restaurante que está tudo ocupado e tem alguém sentado numa mesa e sobra lugar, a gente se constrange de sentar ali para comer com um estranho, não é verdade? Eu não gosto. E Jesus, ele me mostrava claramente que nós nos constrangemos porque aquela pessoa
não é conhecida, porque aquela pessoa não é seu amigo. Mas Jesus, quando entra na casa, ele diz: eu sento com você. Eu vou cear com você e você vai cear comigo. Não é verdade? E essa ceia, ela só acontece para aqueles que abrem a porta. Como fez Obed-edom. Ali, Obed-edom teve uma oportunidade. Recebeu a arca do Senhor. E ali a arca ficou por 3 meses naquela casa. Durante esse tempo, a casa de Obed-edom foi abençoada. E toda a família foi abençoada. E tudo que ele tinha foi abençoado, diz a palavra de Deus. Quando abrimos a nossa casa para Jesus entrar, não só nós, mas toda a nossa família é alcançada pelas bênçãos do Senhor. O posicionamento precisa ser meu e seu. Muitas vezes as outras pessoas nem estão interessadas, mas não tem problema. Você se posicionou, você se levantou, você abriu a porta quando Jesus bateu. E toda a sua família vai ser alcançada. Toda a sua família vai ser abençoada. E nós só precisamos abrir a porta para Jesus entrar. Não é verdade? Eu vivi essa história e eu creio que muitos aqui também viveram essa história. Nós temos também o exemplo da história de Cornélio, que era um homem religioso, buscava ao Senhor, orava, dava esmolas, mas quando Pedro entrou na casa de Cornélio, ele se prostrou diante de Pedro. E muitas vezes é isso que acontece. Foi isso que aconteceu na minha vida. É isso que acontece no meio dos meus, na minha parentela. Eles dizem que conhecem a Deus. Eles oram. Eles ajudam as pessoas. Eles fazem tantas coisas. Mas eles ainda não têm Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E nós sabemos que é isso que nós precisamos. É só isso que nós precisamos. De tudo que nós poderíamos ter em nossas vidas, de tudo que nós poderíamos escolher para as nossas vidas, Jesus é o melhor de tudo. Não tem São Judas do impossível, não tem ninguém. Uma certa vez eu falei para uma pessoa muito amiga, muito querida. Eu falei: busca ao Senhor. Ela falou assim: mas eu só estou procurando alguém que ajude. A Deus tem muita coisa para Deus fazer sozinho. Então as pessoas acham que Deus precisa de ajuda. Os santos é para auxiliá-los. E nós sabemos que Deus não precisa de nada e de ninguém para operar o que Ele quer operar, o que Ele quer fazer. Os milagres que Ele tem para as nossas vidas, Ele não precisa, porque Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Não é verdade? E quando Cornélio se prostrou diante de Pedro, isso prova que ele ainda não conhecia a palavra de Deus e a vontade de Deus para a vida dele. E sabemos que nos dias de hoje, mas muita gente também ainda vive assim como Cornélio. E é por isso que nós estamos sendo preparados. É por isso que nós estamos sendo instruídos para levar essa mensagem, para bater na porta de alguém, para dizer para essas pessoas que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus vai mudar a história, que Jesus vai tirar do cativeiro. Nós estamos sendo preparados para isso.
E Pedro ali, ele não aceitou ser adorado por Cornélio. E essa igreja tem nos instruído a sermos mensageiros da palavra de Deus, abordando vidas, levando a mensagem, levando a palavra de Deus para essas casas, o conhecimento da palavra de Deus. Porque Cornélio ali já fazia muita coisa, mas ele não conhecia a palavra de Deus. Não é verdade? Em poucos minutos, Pedro conversou com Cornélio e ali foi abriu-se o entendimento de Cornélio e ele percebeu que ali realmente estava a presença de Deus. Nós só percebemos como a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida quando estamos assim como Cornélio, como eu estive no passado, e depois sentir a presença de Deus, é saber a diferença que faz quando Deus está no negócio, quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra no negócio, quando Jesus entra na sua vida, no seu coração. Aí nós percebemos que é muito diferente. É muito diferente crer em Jesus do que crer em Judas Tadeu. É uma diferença tão grande, tão profunda, que não dá para explicar. Eu nem sei porque Deus me trouxe isso nesse dia. Eu orando de manhã e Deus me trouxe a memória de onde Ele me tirou. O que Ele fez por mim, ninguém poderia fazer. No lugar aonde eu estava, só Deus poderia me alcançar. Aleluia, louvado seja Deus. Somente Deus poderia me alcançar. Não tinha Judas Tadeu que pudesse fazer nada. Eu sou a prova viva dessa diferença entre Jesus estar ou não no lugar. Temos também o exemplo de Zaqueu, que eu acho maravilhoso. Eu amo essa passagem de Zaqueu. Houve um posicionamento de Zaqueu. Zaqueu se posicionou. Você acha que foi fácil para Zaqueu, um homem rico, chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, sair correndo? Eu fiquei imaginando hoje de manhã, eu fiquei imaginando Zaqueu na carreira, naquele caminhozinho lá, porque eu acho que era assim, era mais ou menos assim. E Zaqueu correndo porque ele teve curiosidade de conhecer Jesus. Mal sabia Zaqueu que Jesus já o conhecia. Que Jesus sabia o nome de Zaqueu. Não é verdade? Me perdoem pelo tomado de água, mas eu disse, Jesus, não deixa minha boca secar tanto. E ali Zaqueu subiu em uma árvore, porque a palavra de Deus diz que ele é de pequena estatura. Ele não ia conseguir ver Jesus. Mas se ele soubesse que Jesus já o conhecia, ele tinha sentado ali na beira daquele caminho, Jesus ia ver ele de todo jeito. Mas ele se posicionou. O que é que Deus quer de mim e de você? Que a gente se posicione. Tome um posicionamento. Se decida de que lado você quer ficar. Porque muitas vezes nós já temos confessado Jesus como nosso Salvador, mas nós não sabemos o lugar que nos pertence. Nós ainda não tomamos posse da terra que o Senhor Jesus nos prometeu. Nós ainda estamos vagando por aí. Nós ainda estamos na dúvida. Às vezes nós temos uma situação difícil, nós temos um problema para resolver e nós vemos ali procurando a rodeios algumas outras coisas que resolvam, alguém que ajude. Conversa com o prefeito, conversa com o deputado, conversa com o nosso pastor. Vamos conversar com o meu irmão, vamos ver se alguém pode me ajudar. Deus, Ele vai te ajudar. Deus, Ele vai nos ajudar. Basta nós nos posicionarmos, tomar a nossa posição. Deus tem um lugar para mim e para você. O que é que nós temos feito? Zaqueu saiu ali correndo, subiu na árvore, né?
Saiu por aquele caminho e a Bíblia diz que não foi quando Zaqueu subiu. Foi preciso Zaqueu descer. Porque Jesus, chegando ali naquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa daí. Precisamos descer. Precisamos entender o que Deus tem preparado para nós. Se eu e você, nós não descermos, nós não vamos ouvir a voz de Deus. O encontro de Zaqueu com Jesus foi na descida, não foi na subida. Foi quando ele desceu. Ele teve um encontro com Jesus. Mas foi necessário Jesus ainda entrar na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu desceu da árvore, que teve o encontro com Jesus, Jesus já estava batendo na porta da casa de Zaqueu, dizendo: Zaqueu, abre a porta, eu quero entrar, não importa o que você fez, eu não sei, você pode ter roubado, você pode ter se prostituído, não interessa para Jesus, interessa o teu posicionamento hoje. Importa qual é a decisão que você vai tomar. Qual é o seu posicionamento? E Jesus entrou na casa de Zaqueu, porque Zaqueu abriu a porta. Jesus disse: eu quero hoje entrar na tua casa, Zaqueu. E Zaqueu logo fez uma festa e deixou Jesus entrar. Há coisas que para os nossos olhos parece impossível. Aquelas pessoas que estavam ali também achou. Disse: Jesus, o que você vai buscar nessa casa? Esse homem é um ladrão. E a palavra, ela diz que Zaqueu, ele era chefe daquelas pessoas que faziam as cobranças. Não é verdade? Muitas vezes só pelas companhias que você anda, só pelas pessoas que os outros verem você, já diz logo: olha com quem Davi estava. Eu passei e vi Davi em tal lugar com alguém. É desse jeito. Então o cristão, ele tem que ter posicionamento. Porque o cristão não pode estar em todo lugar? Depende. Depende muito. Se o Senhor te mandar ir, vai. Mas se o Senhor disser não, fica. Nem todo lugar você pode entrar. Às vezes você escandaliza uma pessoa somente por você estar escorado na porta de um bar. Não é lugar para o cristão. Não é verdade? E essa foi a grande diferença, porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Aleluia. É necessário Jesus entrar. Se ele não entrar, não vai ter diferença na sua vida. E muitas vezes, eu nem escrevi isso aqui, mas muitas vezes nós confessamos Jesus, mas ainda é necessário convidar ele para entrar. Porque às vezes a porta ainda está assim, nem aberta nem fechada. Está mais ou menos. A própria palavra de Deus diz que nós não podemos ser frio nem morno. Nós precisamos estar ali, no prumo. Nós precisamos tomar uma decisão e ficar naquele posicionamento. Às vezes Jesus, ele vem ao nosso encontro, mas nos encontra distraído. Nos encontra decepcionado com Jesus. Eu louvo a Deus porque eu tenho minhas decepções, mas com Jesus não. Jesus não decepciona ninguém. Jesus, ele traz graça para as nossas vidas. Jesus, ele traz alegria, ele é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Como podemos nos decepcionar com Jesus? Não tem como. Outro grande exemplo é o de Raabe. E por que estou falando sobre isso? Porque
a casa de paz está para ser iniciada. E são essas as lições que nós vamos ministrar na casa de paz. A Bíblia é clara quando diz que Raabe é uma prostituta. É tão pesado essa palavra, né? Deviam ter maneirado um pouquinho, ter falado outra coisa. Mas, quando os homens foram para atacar a cidade, para destruir a cidade, em Josué 6,17, se a mídia puder colocar para nós lermos, o que foi falado novamente, Raabe já sabia que era prostituta, todo mundo já sabia. Josué 6,17 diz assim: a cidade, com tudo o que nela existe, será separada ao Senhor para destruição. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos os que estiverem na casa dela serão poupados. Pois ela escondeu os espias que enviamos. Essa palavra, eu acho ela maravilhosa, porque Raabe, ela era uma prostituta, mas Raabe seguiu se importando com as instruções que ela recebia e obedecendo a tudo que lhe foi ensinado. Como eu e você precisamos ser igual Raabe. Não importa o que ela era. O que importa para Deus é o que ela passou a ser. Ela recebeu aqueles homens na sua casa e logo os homens da cidade achou que ela tinha recebido homens porque ela era prostituta. Mas é porque a graça de Deus alcançou o coração de Raabe. A graça de Deus, quando aqueles homens chegaram, a graça de Deus já tinha quebrantado o coração de Raabe. Amém? Louvado seja Deus. E ali, Raabe começou a desejar as coisas de Deus. Tudo o que lhe foi ensinado, ela começou a digerir aquilo, a pegar aquilo para ela. E não é à toa que Raabe passou, no livro de Mateus, né? Diz que Raabe pertence à genealogia de Jesus. Uma prostituta. Não importa qual seja o seu passado. O que importa é a partir de agora. Quem é você? Como você tem amado as coisas de Deus? Como você tem se posicionado quando a situação é muito difícil? Porque às vezes nós vivemos situação que a gente dá vontade de meter o pé na jaca mesmo e dizer eu vou fazer assim, porque desse outro jeito não vai dar certo. Mas nós não podemos mais fazer assim. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E aí está a grande diferença na vida de Raabe e da sua família, quando Raabe passou a obedecer a Deus. Nós estamos em um propósito que o pastor nos direcionou de jejum e oração. Para que esse jejum e essa oração? Porque nós estamos sendo preparados para encontrar pessoas já com os corações aquebrantados para receber Jesus na sua casa. Jesus já está movendo corações por aí, vidas que talvez você nem conheça, vidas que talvez você nem saiba quem é, mas Jesus já está movendo. Quando aqueles homens saíram para ir espiar aquela terra, Deus já começou a se mover na vida de Raabe. Deus já começou a quebrantar o coração de Raabe. E para a gente olhar assim, parece impossível. Como foi falado aqui, acho que foi a Alessandra que falou, não sei, que achava que as paredes iam cair, aí ia cair tudo por cima da casa de Raabe, ia morrer todo mundo.
Mas os planos de Deus não falham e nunca irão falhar. Os planos que Deus tem para essas casas que vão se abrir, ninguém vai poder mudar. Se eu não for, Deus vai levantar a Kelly para ir. Se a Kelly não for, Deus vai levantar a Maiara para ir. Mas o que Deus planejou vai acontecer. Independente da sua vontade. Deus é Deus. E Ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo que livrou ali Raabe, no meio onde caiu toda a cidade. Toda a cidade foi destruída, queimada. Meu Deus, como que Raabe escapou? Ela e a família. Ela escapou porque obedeceu a Deus e ficou dentro de casa. Porque se eles tivessem saído da cobertura de Deus, Deus não tinha mais nenhum compromisso com eles. Nós precisamos estar embaixo da cobertura de Deus. Nós precisamos estar embaixo da mão onipotente de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Temos mais uma história aqui extraordinária, que é a história de Marta e Maria. A família era amiga de Jesus. Mas para o milagre acontecer naquele lugar, foi necessário Jesus chegar. Não bastou ele ser amigo de Lázaro. Ele precisou vir e entrar naquela casa. Aleluia. A Bíblia diz que Lázaro adoeceu e morreu. Mas é claro para nós que a morte de Lázaro foi para que o nome de Jesus fosse glorificado. Jesus mesmo fala isso para nós. A fé de Marta e de Maria precisava ser aperfeiçoada. Porque no momento da morte de Lázaro, da doença, elas se desesperaram. E não é diferente comigo e com você. Tem situações que nos deixam desesperados, que nos deixam angustiados. A Maiara falou que ficou angustiada, porque soube que estava com enfermidade. E nós ficamos angustiados. Muitas vezes as lutas chegam em nossas vidas para nos tratar, para nos trazer para mais perto de Deus, para nos aperfeiçoar e nos ensinar a não ficar no raso. As lutas muitas vezes chegam para nos trazer para perto de Deus, porque nós estamos distraídos. E nós sabemos que o mundo em que vivemos hoje, ele tem muita distração para nós. Muitas distrações. E mesmo gostando muito dela, eu vou confessar a você, a maior distração do crente hoje é o celular. Ninguém fala mais sobre televisão. Não é televisão que distrai. Às vezes, quem distrai mesmo é o celular. O casal não conversa mais se o celular não estiver na mão. Respondendo, foi o que você falou, meu bem? E olhando para o celular. Outro dia, eu e o Chiquinho, nós fomos comer um lanche ali pertinho da Antônio Agu, ali na saída da Autonomista. E tinha um casal de namorados. Eu não consegui tirar os olhos deles. Um casal de namorado com aliancinha no dedo de noivos. E o homem não soltou o celular nenhum segundo. A menina falava com ele e ele respondia olhando para o celular. É impressionante. Se nós fazemos isso com a pessoa que está ali, que nós estamos vendo, que exige de nós, que cobra, que briga, e com Deus? O que é que nós fazemos com Deus? Às vezes, nós até falamos que oramos muito, que fazemos isso, que fazemos aquilo. Será mesmo? Será que nós falamos mais com Deus durante o dia do que no WhatsApp? Será? Isso é para mim. Eu estou falando para mim.
Será que nós falamos mais com Deus do que no WhatsApp? O celular tem distraído muita gente. Do relacionamento conjugal, do relacionamento com os filhos. É tantas outras coisas. Eu falei essa semana para uma pessoa, eu falei, depois do WhatsApp, eu não sei mais o número do telefone de ninguém. Se eu precisar de urgência, o meu telefone apagar, e eu precisar ligar para a Kate, eu não sei o número do telefone dela. Não sei. Eu não vou mentir. Por quê? Porque nós confiamos tanto no WhatsApp, que nós não temos mais uma agenda, que nós não temos mais os números escritos num lugar, porque é o WhatsApp, é tudo no automático, mas Deus não age através do automático. É necessário que eu e você, nós nos desligue um pouco para buscar a Deus. Eu confesso a vocês que esse convite para estar aqui hoje foi muito bom para mim. Porque eu estava com muita coisa para estudar, eu estava com muita coisa para fazer, eu estava enfrentando um deserto na minha casa e eu tive que largar tudo para ir buscar do Senhor. Porque se você receber um convite para trazer uma mensagem e essa mensagem não for de Deus, ela não vai surtir efeito nenhum. Você precisa ouvir Deus falar. Até no tema. Como Deus falou para mim. Qual a diferença? Eu disse, meu Deus, eu não sabia. Kate mandou uma mensagem para mim. Mãe, eu preciso do tema da pregação. Eu falei, eu não tenho tema. Eu não tenho o tema. Mas Deus falou, qual a diferença? Qual a diferença na sua vida depois que Jesus entrou na sua casa? O que aconteceu com você? O que era que você dizia, eu sou assim. Eu vou continuar assim. Ninguém me muda. Diz que o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. É mentira de Satanás. Você pode viver uma vida torta, mas Deus, Ele vai aprumar a sua vida. Você pode ter vivido a vida de pecado, a vida de Raabe. Você pode ter mentido. Você pode ter feito o que o diabo planejou para você naquele tempo. Mas Deus te resgatou. Deus tem vida nova para você. Qual é o próximo? Qual é o seu próximo que você precisa amar como você ama você mesmo? Porque dizer que ama a Deus é muito fácil. É fácil demais. Deus não está lá te cutucando. Deus não aparece para você e diz para você, ai, como você é chato. Mas a tua mulher, o teu marido, o teu filho, o teu primo, o teu vizinho, a tua mãe, ela pode dizer coisas que você não vai gostar. Mas Deus disse que é para nós amar os nossos inimigos. Como é que nós vamos continuar aqui? A nossa casa precisa estar em ordem. Eu tenho dito a Deus, eu tenho dito muito a Deus. Quando eu me sinto acusada, eu digo, Deus, me ajude a amar. Deus, me ajude a perdoar. Deus, não deixe eu guardar mágoa no meu coração. Um outro dia alguém falou assim para mim, sabe por que você diz isso? Porque não aconteceu com o teu filho. Eu digo, sabe por que você diz isso? Porque o temor a Deus ainda não está no seu coração. Porque aconteceu com o meu filho. Mas eu preciso continuar amando. Eu preciso perdoar. Eu preciso abraçar. Eu preciso dizer a paz do Senhor Jesus, minha querida. A paz do Senhor Jesus, meu querido. Só que você precisa dizer isso de todo o seu coração. Você precisa chorar, eu já chorei. Dizendo, Deus, me ajude a amar essa pessoa que é difícil demais para mim. Coloca amor no meu coração. Me ensine a perdoar essa pessoa.
E eu não tenho guardado mágoa de ninguém. Eu não tenho guardado rancor de ninguém. Eu procuro uma pessoa para me dizer assim, essa pessoa aqui eu tenho raiva dela. Eu não tenho. E eu estou dizendo isso diante de Deus. Não é porque eu sou boa, não. Eu falei para Deus essa semana, Senhor, eu tenho tantas falhas. Eu sou tão falha. Eu sou tão carente da tua misericórdia na minha vida. Mas eu não tenho ódio de ninguém. Porque eu sei que se eu continuar rancorosa, com raiva, odiando o meu irmão, não vou me encontrar com o meu Deus. Hoje eu conversei com uma prima minha, lá da Paraíba. Prima não, sobrinha, meu Deus. Já estou colocando o parentesco da menina bem longe. E ela falou assim para mim, tia, hoje morreu um cunhado meu. E eu estou com meu coração muito triste, porque tem mais de 10 anos que eu não falo com ele. Ele adoeceu no pé da porta da minha casa e eu não fiz o que tinha que fazer. E o que eu podia falar para essa pessoa? O que eu podia fazer? Porque elas acham que depois da morte vai ficar rezando por essa pessoa. O meu irmão falou assim, que Deus abençoe ele. Eu falei, então, nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. Nós estamos de passagem aqui. Aqui não é a nossa terra. Aqui não é a nossa cidade. Osasco não é a nossa cidade. São Paulo não é o nosso estado. Não é aqui que nós vamos ficar. Durante a nossa passagem que nós estamos indo até chegar na porta. Quando a porta se fechar, não tem mais o que fazer. Então, durante esse tempo que você está na caminhada, você ainda está dentro do ônibus, você está dentro do avião, você está indo uma viagem. Ame, perdoe, faça o que tem que fazer. Porque depois não tem mais o que fazer. Talvez vá mandar uma mensagem para alguém, como a minha sobrinha mandou para mim hoje. Dizendo, tia, eu não fiz o que eu poderia ter feito e ele morreu. É duro, é difícil. Mas as lutas vêm para nos aperfeiçoar. As lutas vêm para nos trazer para perto de Deus. As lutas vêm para nos tirar do raso. E tantos outros exemplos nós temos na Bíblia que passaríamos a noite aqui falando do que Deus tem nos ensinado, do que Deus tem falado, do que Deus tem usado a vida do pastor, do que Deus tem usado a vida da pastora Márcia, do pastor Tiaguinho, de todos aqueles que sobem nesse altar para nos ensinar. E nós estamos hoje no ônibus, nós estamos hoje no avião, mas vai chegar o lugar da parada final. Como eu estou? Como você está para chegar nesse lugar? Com certeza, cada um de nós, se ficasse aqui ouvindo a palavra de Deus, teria muitos e muitos exemplos de ensinamento que ia falar conosco. Mas nós precisamos reconhecer que a obra perfeita não vem do homem, ela vem de Deus. Você tem ainda alguma dúvida que há diferença quando Jesus está no lugar, quando Jesus entra no recinto, quando Jesus entra na casa e quando ele não está? Você tem alguma dúvida dessa diferença? De quando Jesus está no lugar. Aleluia. Que Deus, Ele aperfeiçoe em nós a sua vontade. Como disse o louvor, que eu diminua e que Ele cresça. Porque só se nós diminuirmos, nós conseguimos ver a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido tragados, engolidos. É a misericórdia de Deus quem nos salva.
Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você. Que o Senhor aplique essa palavra hoje em nossos corações e que ela tenha falado com vocês, assim como falou comigo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas.